Boa tarde, eu sou a Ana Rodrigues, sou mestranda em Psicologia e Educação, Universidade do Algarve, e estou a realizar um estágio académico na Associação Ser Mais, Ser Melhor. Em nome da Associação, quero desejar-vos as boas-vindas à Cerejeira do Bem-Estar e relembrar-vos que esta atividade está a ser gravada para ser posteriormente disponibilizada no YouTube da Associação. Este ciclo de webinars, como já vos foi informado, pretende consciencializar e promover o bem-estar e crescimento pessoal do corpo estudantil. Sem mais demoras, é com todo o gosto que vos apresento a oradora da sessão de hoje, a doutora Carla Tomás, docente na licenciatura de Psicologia no ISMAT, que nos traz o tema da espiritualidade, mais concretamente, a autorrealização. Doutora Carla, muito obrigada por ter aceito o convite. É com todo o gosto que passo então a palavra. Obrigada, Ana. Em primeiro lugar, queria agradecer, obviamente, o convite e dar-lhe os parabéns, porque, de facto, quando no âmbito de um estágio se pensa em temas que possam ser, então, aqui refletidos, a espiritualidade é, de facto, assim, audacioso, não é? Porque não é um tema que seja muito falado mesmo em termos da própria academia. E, portanto, quero agradecer-lhe aqui o convite e espero que nos próximos minutos seja produtivo e seja interessante e consiga partilhar convosco também o gosto, que é o meu gosto pessoal por esta área da espiritualidade, na qual realizei também o meu doutoramento e continuo a fazer investigação na área. Então, vou aqui para compartilhar convosco para nos podermos ir, se calhar. Ok. Não sei se estão a ver. Sim. Estamos, sim, senhora. Ok, pronto. Então, só aqui reduzir. Deixar também aqui ah, um, um comentário no sentido de que, se quiserem a qualquer momento interromper-me, estão à vontade. Eu neste momento tenho aqui a minha tela completamente ocupada com a apresentação, não vos consigo ver, mas consigo vos ouvir e, portanto, alguma questão que sintam necessidade durante aqui a apresentação, sintam-se à vontade. Ok, então eu se calhar ia começar passando aqui um bocadinho a bola para o vosso lado, digamos assim, também para tentar perceber o que é que para vós é a espiritualidade. Quando ouvem a palavra espiritualidade, o que é que vos ocorre? Que pensamentos vêm à vossa mente? Não vêm pensamentos? Temos aqui respostas no chat. Ok, Ana, A Ruth Menezes refere como atribuição de sentido e significado. exatamente, muito bem. Não sei se há mais respostas. Eu vou atrever-me então a responder também. Ok, Uh, Ana, eu considero a espiritualidade como uma sensação de bem-estar, mais de paz. ok. Portanto, algo que provocaria, no limite, que provocaria bem-estar e paz, certo? Ok, então vou aqui partilhar algumas definições de espiritualidade, e vamos falando sobre elas. Então temos aqui um autor, que é um dos autores mais produtivos em termos de investigação e mais reconhecidos nesta área da psicologia da espiritualidade, que é o Pargament. E ele, numa frase muito curtinha, explica aqui o que é que significa espiritualidade na perspectiva dele. E na perspectiva dele, de facto, a espiritualidade, no limite, é a busca do sagrado, é a busca daquilo que para nós
é fundamental, que para nós é muito importante, não é? Seja este sagrado consubstanciado, digamos assim, num Deus, ou na natureza, ou em determinados tipos de relações que temos, como por exemplo, uma relação, de maternidade, por exemplo, a relação que as mães têm com os seus próprios filhos, que é algo que é sagrado para elas. Portanto, esta ideia de que espiritualidade envolve sempre algo que é sagrado para nós, e é esta busca, e busca no sentido que é uma relação que vamos estabelecendo e reformulando à medida, como todas as outras relações que temos na nossa vida, que vamos, à medida que vamos conhecendo, vamos reformulando, vamos criando outros conceitos, outras ideias e continuamente reformulando, hum, sempre na busca desta conexão. Depois, outro autor muito importante também nesta área, que é o Koenig, diz-nos que fala-nos na espiritualidade já como uma dimensão do ser humano. Esta dimensão sempre relacionada com a busca da transcendência, daquilo que é transcendente, o reconhecimento de que existe algo que é maior do que eu e que pode ou não estar associado a uma divindade. E finalmente, temos uma definição de espiritualidade, que é criada então pela Organização Mundial de Saúde, que também ela reconhece que o ser humano tem esta dimensão, não é? A espiritualidade é uma dimensão relacionada com o sentido e com o propósito, como falávamos há pouco, mas também pode estar ligada a questões de transcendência e à ligação que nós estabelecemos conosco, com os outros e com o sagrado. Portanto, várias definições, poderíamos continuar o resto da tarde aqui com outras definições, mas estas naquilo que é o âmago do que é a espiritualidade, elas dão-nos aqui uma ideia clara de que espiritualidade tem a ver com uma conexão com aquilo que é sagrado, é aquilo que é sagrado para nós, e que esse sagrado pode ou não estar envolvido com uma divindade e que um, nos ajuda a atingir ou a compreender qual é o nosso propósito e a encontrar um significado para a nossa vida. Então, vou fazer aqui uma clarificação, que é uma clarificação que nesta área há sempre aqui algum desacordo, não é? Então, mas espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade? Estamos a falar do mesmo? Se não estamos a falar do mesmo, que conceito é que engloba o outro conceito? Então, vamos ver aqui, vamos aqui refletir sobre alguns aspectos em que a espiritualidade e a religiosidade divergem. Então, temos, por exemplo, a própria relação que se estabelece com o sagrado. E aquilo que percebemos é que na espiritualidade essa relação é muito mais personalizada, enquanto que na religiosidade já existem aqui uma espécie de mediação que é feita através de instituições que são instituições religiosas ou tradições religiosas, e portanto a forma que eu tenho de aceder ao sagrado já é, de certa maneira, determinado por um conjunto de normas que são comuns àquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade religiosa. Depois, em termos de pertencimento, obviamente que a espiritualidade não implica a pertença a um grupo ou uma religião específica, enquanto que a religiosidade, obviamente, faz com que a pessoa tenha parte numa comunidade.
num conjunto de pessoas que partilham a mesma fé, as mesmas tradições, as mesmas crenças. Dentro das práticas habituais da espiritualidade, nós encontramos, por exemplo, a meditação, encontramos a contemplação, encontramos o contacto com a natureza, encontramos eventualmente a escrita reflexiva, mas também encontramos a oração, não é? Que é comum, mas é uma oração muito mais personalizada. Na religiosidade, o que nós encontramos é as práticas mais comuns, são os serviços religiosos, é uma oração mais formalizada, com mais fórmulas que nos ajudam a chegar ao sagrado, não é? A ligar a Deus, não é? Religião, religare, ajuda a ligar a terra e o céu. E, portanto, com estas orações mais formalizadas, que nos permitem chegar a Deus, os sacramentos, a leitura de textos sagrados, portanto, são práticas habituais. Tendo em conta a expressão individual, nós sabemos que a espiritualidade é muito mais individualizada, é altamente pessoal, é altamente única. Enquanto que a expressão na religiosidade, peço desculpa, já é muito mais coletiva, frequentemente feita de uma forma coletiva e orientada pelas tais normas do grupo religioso. Finalmente, qual é a finalidade principal? A finalidade principal na espiritualidade é encontrar um sentido, encontrar uma coerência na sua vida, e fazer esta busca interior pelo, pelo sagrado, não é? Enquanto na religiosidade é viver segundo os ensinamentos de uma determinada fé. Alcançar a salvação de acordo com os princípios daquela fé. Então, eu posso ser religioso e espiritual? Pode existir uma sem existir a outra? Sim, pode. Eu posso ser espiritual e não ter nenhuma religião. Eu posso ser religioso e simplesmente limitar-me a cumprir fórmulas, normas, rituais e não incluir nessa prática uma dimensão mais espiritual. O que a investigação nos diz é que uma parte substancial das pessoas consegue vivenciar estas duas dimensões. Ou seja, são espirituais e, ao mesmo tempo, são religiosas. Mas é possível existir uma sem a outra. O que é que elas têm em comum? No fundo, onde é que elas se intersetam? Elas intersetam-se efetivamente neste objetivo comum, este objetivo da conexão com o sagrado. Esta é aquilo que une a religiosidade com a espiritualidade. E daí muita gente, como dizemos há pouco, se identificar como espiritual e religioso. Tendo orientações de como viver a sua espiritualidade a partir da sua fé, mas, ao mesmo tempo, reservando uma parte desta relação com o sagrado para uma dimensão mais personalizada. Então, e por que o interesse da psicologia no estudo da espiritualidade? Ou dizendo de outra maneira, porque é o interesse da psicologia ou o aumento do interesse da psicologia no estudo da espiritualidade no final do século passado, nos anos 90, mas principalmente já aqui neste novo século, depois dos anos 2000, dá-se aqui
um aumento muito substancial dos estudos que são feitos nesta área. Depois de passarmos por um período um pouco árido, em que se considerava que a espiritualidade e estudar a espiritualidade não era assim muito científico, que seria algo muito pessoal, muito subjetivo. E eu gosto de dizer o que é que não é subjetivo em cada ser humano, não é? Mas de facto havia aqui este receio de que a psicologia, que tanto trabalho tem tido ao longo da sua história para se afirmar como uma ciência, que ao abordar estes temas, ao abordar as questões espirituais, se ficasse menos científica, digamos assim. E então houve aqui alguma tendência a colocar este assunto de lado e só efetivamente mais no final dos anos 90, ali nos anos 90 e inícios dos anos 2000, é que se deu de facto aqui um grande salto relativamente ao estudo da espiritualidade e a investigação nesta área da espiritualidade e da religiosidade. Para não utilizar os dois termos, espiritualidade e religiosidade, e eu sei que isto às vezes pode provocar aqui alguma confusão, eu vou deixar aqui uma nota prévia, que ao longo desta intervenção, eu falarei em espiritualidade, mas, de certa maneira, engloba a religiosidade, também no conceito, porque algumas pessoas viverão na espiritualidade também de uma forma religiosa. Tendo em atenção, como já falamos, que não são dois conceitos idênticos, eles são conceitos diferenciados, mas considerando que aqui a espiritualidade se calhar terá aqui uma dimensão maior do que a própria religiosidade, uma vez que engloba também depois aqui alguns comportamentos religiosos para uma quantidade substancial de pessoas. Então dizia eu porque o interesse da psicologia aqui no estudo da espiritualidade. Bom, para já, deixem-me dizer-vos que a Organização Mundial de Saúde, como vos dizia há pouco, faz questão de colocar na sua definição de saúde a ideia de que a saúde só existe quando ela ocorre em várias dimensões do ser humano e coloca a dimensão espiritual como uma das dimensões que tem que estar preenchida, digamos assim, para que se consiga atingir um estado de saúde. O que é o estado de saúde? É um estado de bem-estar. É aumentar o nosso bem-estar. Saúde não é só a ausência de doença, é um estado pleno de bem-estar, de satisfação com a vida também. Portanto, esta dimensão espiritual para uma organização com a dimensão da Organização Mundial de Saúde aparece e, de facto, não sendo, obviamente, o propulsor dos estudos, não deixa de ser um aspecto importante que esta dimensão espiritual seja reconhecida. Ou seja, o ser humano é alguém que não existe só na dimensão física, psicológica e social, mas também existe na dimensão transcendental, seja essa transcendência, a compreensão do seu propósito de vida, do seu significado de vida, e do sair, no fundo, do aqui e do agora e no projetar-se. Naquilo que é o significado da sua vida, mas também nesta relação com o divino. Depois, há um conjunto de evidências científicas, através da investigação que vai sendo feita, que começamos a perceber de que, de facto, a espiritualidade, quando vivida de uma forma saudável, é promotora de saúde psicológica, de saúde física e de bem-estar. E quando estes dados começam a surgir, obviamente não podemos ser indiferentes a esta informação e
há que investir neste conhecimento para promover também aquilo que é a saúde física, a saúde psicológica e o bem-estar. Só para vos dar aqui alguns exemplos de estudos que têm sido feitos, verificou-se que pessoas com prática espiritual, são pessoas que em situações de doença coronária, de hipertensão, de acidentes vasculares cerebrais, recuperavam ou tinham maior qualidade de vida, de demência, a demência diminuiria o tempo, ou melhor, desculpem, diminuiria o aparecimento mais rápido de sintomas ou de incapacidade cognitiva, digamos assim, um, as funções imunológicas, a gestão da dor, os comportamentos sexuais de risco diminuem e, inclusivamente, percebeu-se que pessoas, espiritualmente comprometidas teriam igualmente maior longevidade. Esta longevidade terá que ver com exatamente comportamentos de saúde que são mais utilizados do que comportamentos que podem levar à doença. Isto porque, do ponto de vista, seja da espiritualidade mais personalizada, seja da religiosidade, muitas das vezes os comportamentos que são prescritos são comportamentos que eles próprios têm esta componente mais saudável e isto permite depois, então, a estas pessoas, ou nestes estudos, perceber-se que existirá, inclusivamente, uma maior longevidade. O não envolvimento em comportamentos de risco para a saúde, promoverá, então, uma maior longevidade. Do ponto de vista da saúde mental, há uma meta-análise, que é uma meta-análise muito conhecida, feita por Koenig e colegas, em que eles analisaram mais de 3.300 estudos científicos. E aquilo que verificaram é que em 76% desses estudos verificava-se que pessoas com prática espiritual têm menores níveis de psicopatologia, nomeadamente depressão, ansiedade, ideação suicida, são alguns exemplos de perturbações que aparecem mais reduzidas. Depois, em 19% dos estudos, os resultados são mistos, ou seja, existem situações em que aspectos da saúde mental que parecem melhorar com a espiritualidade e outros aspectos que parecem piorar. E só em 5% dos casos é que se verificou que existe então maior psicopatologia em pessoas espirituais. O que significa que, ou aquilo que percebemos, é que de facto este envolvimento na espiritualidade também tem então aqui benefícios para a saúde mental dos indivíduos. E, finalmente, em termos de bem-estar, nós percebemos que existem aqui indicadores, por exemplo, o indicador da resiliência, que nos diz que pessoas mais espirituais, elas conseguem interpretar a adversidade, atribuindo-lhe um sentido, não é? Nós sabemos que algo que a espiritualidade capacita muito as pessoas que a praticam é que a busca do sentido e conseguir atribuir sentido aos acontecimentos do seu dia a dia. Há aqui esta preocupação, no bom sentido da palavra, com esta, esta busca para compreender o porquê que estas coisas acontecem, o que é que isto significa. E então, em momentos mais desafiantes, em momentos de stress, esta busca de sentido, de facto, acaba por
estar muito mais ativada e a atribuição de um sentido para o sofrimento ajuda então a ultrapassar, aumenta também aqui a tolerância e a tolerância à dor emocional. Outro aspecto é a esperança, não é? Ahm, Quem tem uma relação estabelecida com o divino, ahm, tem esta percepção de que não está sozinho. E, portanto, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos desafiantes, o saber que não estamos sozinhos dá-nos uma perspectiva mais positiva contra o futuro. E, portanto, esta relação, com o divino vai ajudar a promover a esperança. Não é que o eu ter pessoas em quem eu confio na minha vida também não me dê essa esperança. Mas reparem que aquilo que temos estado também a falar é que os recursos espirituais são adicionais aos recursos seculares, ou seja, aos recursos de quem não acredita, aos recursos de quem não, não tem hum, uma espiritualidade ativa, não é? Hum, e portanto, a esperança, para além de termos outras pessoas ao nosso lado que nos podem ajudar a ativar aqui a esperança em momentos difíceis, de que tudo vai passar e de que eu tenho apoio, mas eu ter esta percepção de que existe alguém que nunca me deixa ficar sozinho, quando há esta ligação estabelecida com o divino, acaba por criar sempre expectativas mais positivas em relação ao futuro. Depois, a gratidão, não é? O perceber que existem coisas positivas que acontecem na minha vida, eu estar atento a essas coisas positivas que me acontecem e sentir-me grato porque tenho essa possibilidade. Também é outra característica que promove o meu bem-estar. A paz interior, a alegria, a presença de emoções mais positivas, a própria conexão com os outros que fazem parte da minha comunidade de fé, não é? E que permite o tal apoio social, o encontrar o sentido para a vida e, inclusivamente, a questão do perdão, não é? Estava-me a lembrar que aqui o sentido para a vida, o Pargamento, que era um autor que falávamos há pouco, diz-nos que a espiritualidade dá-nos uma espécie de óculos. Não é só a espiritualidade, mas a espiritualidade coloca-nos uma espécie de óculos, não é? Que nos permite olhar para aquilo que nos acontece de uma forma muito específica, não é? E que nos ajuda a interpretar aquilo que acontece na nossa vida. E isso é sempre aqui um fator que nos ajuda então a ter mais clareza sobre aquilo que para mim é mais importante, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos. E aqui a questão do perdão, que é algo que também todas as, as denominações religiosas e inclusivamente movimentos espirituais acabam por fazer aqui esta, está-me a faltar o termo, peço desculpa, esta indicação de que o perdão é algo importante, seja o perdão do outro, mas também o auto-perdão. Nós sabemos, até porque algumas destas características que aqui estamos a falar que promovem o bem-estar, também existem noutras áreas da psicologia, como a psicologia positiva, e nós sabemos a importância que a prática e que o ter este tipo de competências traz para o bem-estar e para a saúde mental dos indivíduos.
E estes benefícios, eles acabam por vir também daquilo que são as funções da espiritualidade. A espiritualidade, ela cumpre várias funções na nossa vida quando o indivíduo tem este tipo de prática espiritual. A primeira grande, desculpem, a primeira grande função é então aqui o encontrar um sentido mais profundo para a vida. Criar uma espécie de narrativa pessoal, uma narrativa que promove também a minha resiliência, como falávamos há pouco. Depois temos aqui a função social, que é uma função que nos ajuda a manter a coesão, que nos ajuda a ter um grupo, não é? E nós sabemos que o ser humano precisa deste sentimento de pertença, e o facto de existir esta coesão social, este sentimento de pertença, também vai promover um conjunto de comportamentos pró-sociais, como, por exemplo, as questões do altruísmo, da ajuda ao próximo, etc. Depois, temos as funções da regulação emocional. Um, a espiritualidade, acaba por cumprir, quando nós temos um propósito na vida, nós conseguimos focar nesse propósito. E naquilo que são momentos mais desafiantes, isso acaba por trazer esperança, por trazer paz interior, mesmo nesses momentos mais difíceis. E esta regulação emocional ajuda então aqui esta redução de stress, esta redução da ansiedade e algumas práticas, nomeadamente a meditação ou a própria oração, são práticas que também ela nos ajudam aqui a atingir esse estado de regulação emocional. Depois, como víamos, a partir do momento em que eu encontro um propósito e um sentido para a vida, eu acabo também por construir a minha identidade pessoal, com base nesse propósito e nessa identidade, e acabo por ter uma visão do mundo que me ajuda a posicionar, naquilo que são, os meus compromissos, naquilo que são os meus desafios, e também no meu comportamento ético, assim. ah. Depois temos aquela que eu deixei para o fim, aquela que no fundo é a função mais específica da espiritualidade. Porque as outras funções nós encontramos também na dimensão social, na dimensão psicológica, mas de facto só na dimensão espiritual é que nós encontramos de facto esta função que é ela própria a mais significativa da espiritualidade, que é esta função de ligação e de transcendência, não é? Esta conexão com algo maior do que o eu, com algo que vai permanecer depois de mim, seja, como já falamos, esse algo entendido como Deus, ou como a natureza, ou como o universo, a humanidade, não é? E, portanto, esta ligação é uma ligação muito importante para fomentar comportamentos de maior solidariedade, de humildade, de gratidão, de compaixão, como vimos anteriormente, que ajudam a aumentar o nosso bem-estar. Ora, já vimos que a espiritualidade pode ou não estar ligada a um Deus, mas queria só aqui deixar outro aspecto que eu acho que, outros aspectos que facilitam uma espiritualidade saudável e que facilitam tudo aquilo que fomos falando para trás, para pessoas cuja espiritualidade se ancora numa relação com o divino. E a relação que nós estabelecemos com Deus é uma relação similar à relação que estabelecemos com as outras pessoas, não é? Hum,
há uma ideia, há uma imagem de Deus, há um conceito de Deus que, que é aquele em que nós acreditamos e que é aquele principalmente que nós experienciamos. Uma espiritualidade, saudável, ou seja, quando eu falo saudável, estou a dizer uma espiritualidade que proporciona aqueles benefícios que falávamos atrás. É uma espiritualidade onde é uma espiritualidade em que a relação com Deus ou a imagem que o indivíduo tem de Deus é uma imagem, também ela positiva de Deus como alguém que ama, alguém que apoia, alguém que segura, alguém que conforta, alguém que protege. Os estudos, dizem-nos que sempre que as pessoas têm esta imagem de Deus mais positiva, mais securizante, assim dizendo, são estas pessoas que beneficiam mais na sua saúde física, mental ou no seu bem-estar com a prática da espiritualidade. Ao contrário de pessoas que têm uma imagem de Deus como alguém que julga, como alguém que castiga, esta imagem de um Deus mais distante, de um Deus que, de certa maneira, não quer saber do homem, a não ser para castigar, julgar, vigiar, com esta ideia mais repressiva de Deus. Até porque depois, de acordo com a imagem que eu tenho de Deus, assim a vinculação que eu faço ao divino. Ou seja, a vinculação é o tipo de relação que eu estabeleço com Deus. Essa relação pode ser uma relação que é uma relação mais segura, ou seja, eu sei que, independentemente daquilo que aconteça, Deus vai estar sempre aqui para me proteger, para me amar, para cuidar de mim. Aí isto é uma vinculação segura ou uma vinculação mais insegura, em que hum, poderá ser uma vinculação mais ansiosa, em que eu fico sempre com medo de não corresponder àquilo que é suposto na minha relação com Deus e por isso ser castigado, ou então uma vinculação mais evitante, em que eu acabo por sentir que eu não preciso de Deus. E, portanto, eu vou resolver as minhas coisas sozinho portanto, não preciso daquela relação tão próxima assim com Deus. Também aqui os estudos são muito claros. As vinculações seguras são estas vinculações com esta percepção de que Deus é alguém que está sempre disponível, que está sempre hum, cuidador, protetor, que irá ter todos aqueles benefícios que falávamos há pouco. Até porque, reparem, estas relações vinculativas, a vinculação acontecem. A nossa primeira relação de vinculação é a nossa figura materna, e também estas relações com as figuras maternas, ou as figuras parentais, poderão ser seguras, evitantes, ansiosas, mas estamos aqui a falar de uma figura de vinculação, alguém que tem outros poderes que são sobre-humanos, não é? São extraordinários. E, portanto, estamos a falar de alguém que é omnipresente, portanto, está sempre presente, omnipotente, e isso, obviamente, acaba por trazer ao indivíduo uma maior sensação de segurança, uma maior sensação de controlo, porque tem a seu lado alguém que tem estas competências sobre-humanas, não é? Sobrenaturais. Então, como eu vos dizia há pouco, a espiritualidade é mais uma dimensão que, quando vivida, traz
outros recursos que quem não a vive não tem. Terá os recursos seculares, os recursos de alguém que não pratica a espiritualidade, porque não tem crença, porque não tem práticas, etc. Mas quem a pratica acaba por acolher um conjunto de recursos que são recursos que podem ser facilitadores então dos tais benefícios que falávamos atrás, nomeadamente recursos comunitários, muitas vezes a fé, muitas vezes a espiritualidade é vivida em comunidade, numa comunidade que partilha as mesmas crenças e os mesmos comportamentos, os mesmos rituais, quando falamos de comunidades religiosas. E, portanto, o partilhar, por exemplo, serviços religiosos, um, o ter modelos de comportamento dentro da comunidade espiritual, o receber apoio social, no fundo, um suporte, um próprio suporte funcional, não é? Que para além das questões do apoio espiritual, do apoio religioso, também existem comunidades em que o próprio apoio material, digamos assim, também está organizado para que dentro da sua comunidade, quem tem esse tipo de necessidades possa ser ajudado. Portanto, há estes recursos comunitários que, num momento desafiante, podem ser um recurso extra para os indivíduos. Depois temos as práticas espirituais, como já falamos de algumas, da oração, da meditação, da leitura de livros sagrados, a própria visita a locais sagrados, as peregrinações, um, para aquelas pessoas para quem a espiritualidade é vivida através da natureza, os passeios na natureza, as danças sagradas, existem N práticas espirituais, mas que serão facilitadoras deste estabelecimento de relação com o sagrado e, portanto, ao praticá-las, vão trazer este maior bem-estar ao indivíduo. Depois, hum, temos virtudes e valores psicoespirituais, como, por exemplo, o amor, o perdão, a esperança, a gratidão, a humildade, que são valores que são comuns a muitas religiões e tradições espirituais do mundo e que também eles são promotores do bem-estar. Finalmente, nós temos aquilo que nós chamamos as estratégias de coping religioso e espiritual. O que é uma estratégia de coping? Quando eu tenho um problema, eu tenho que arranjar uma solução, eu tenho que me adaptar e arranjar uma solução. Tenho que arranjar uma resposta para aquele problema. Às vezes essas respostas são respostas cognitivas, pensando, arranjando soluções, um, ou tentando compreender aquilo que me está a acontecer numa outra perspectiva, havendo aqui uma mudança cognitiva sobre a situação. Podem ser respostas emocionais, não é? Através da gestão emocional, daquelas, nomeadamente aquelas emoções negativas que vêm associadas àquele evento, que é um evento desafiante. Um, e também comportamentos que eu vou ter para ultrapassar esse desafio. Ora, para além daquilo que são as estratégias de coping habituais, como por exemplo procurar um amigo, tentar arranjar várias soluções, elencar várias possibilidades para resolver o problema, por exemplo,
pensar noutras coisas ou distrair-me com outras coisas para diminuir as emoções negativas. São exemplos de estratégias de coping ditas seculares. Existem também as estratégias de coping religioso e espiritual. E muitas das práticas que fomos falando, um, por exemplo, e muito aquilo que fomos falando aqui também depois se consubstancia numa estratégia de coping religioso e espiritual. Procurar a ajuda de um padre, de um pastor, de um elemento da comunidade para aconselhamento, por exemplo, procurar a proximidade com Deus através da oração, ou procurar a proximidade da natureza, através de um passeio pela natureza, para ajudar, tanto do ponto de vista emocional, a relaxar, como a pensar sobre como resolver a situação. Existem N estratégias de coping religioso e espiritual. E aquelas que são consideradas hum, estratégias positivas, elas são de facto promotoras de bem-estar e de saúde física e de saúde mental. Temos depois algumas estratégias que não são tão positivas, como por exemplo, achar que estamos a ser castigados por Deus, ou seja, do ponto de vista cognitivo, eu interpreto aquela situação como uma situação em que eu estou a ser punido por Deus. Ora, isso, do ponto de vista da saúde psicológica, é um fator que vem agravar, por exemplo, situações como a ansiedade ou como a depressão. Quando eu utilizo estratégias de coping, religioso e espiritual, que não são saudáveis, pode ser então um fator mais agravante da minha eventual doença mental ou perturbação mental ou mal-estar do que, do que a não utilização deste coping religioso. Mas isto leva-nos aqui então aqui a um último tema que eu gostava de abordar, que é eu tive, até agora, tive a falar-vos muito dos benefícios da espiritualidade. Agora, a minha questão é: a espiritualidade é sempre positiva? Não. E ela não é, nem sempre é positiva, e se nós a olharmos também como uma relação com aquilo que é sagrado para nós, da mesma forma que noutras relações há coisas que não são positivas e que são tóxicas e que nos fazem mal, também aqui na questão da espiritualidade isso acontece, seja na relação que eu estabeleço com o sagrado, com outros que partilham a mesma fé do que eu, com a forma como eu interpreto, qual é o sentido que eu atribuo, àquilo que estou a vivenciar. E muitas das vezes há ali uma travessia de deserto que se chamam lutas espirituais, que são situações que trazem desafios em termos de saúde mental, de saúde física e de bem-estar. E temos vários tipos de lutas espirituais. Nós temos, por exemplo, uma luta, aquilo que se chamam as lutas divinas, em que hum, há aqui uma percepção quase como se Deus se tivesse esquecido de mim, porque é que Deus permitiu que isto me acontecesse. Há aqui uma percepção de que a minha relação com Deus não está a passar por um momento bom. E, portanto, isto manifesta-se muitas vezes por sentimentos de desilusão com Deus, de raiva, a sensação de que eventualmente poderei estar a ser punido ou abandonado, ou, no fundo, falta de amor por parte deste, deste divino, deste sagrado, digamos assim. Depois há um conjunto de pessoas que interpretam aquilo que se passa na sua vida como uma intervenção de algo
demoníaco, não é? O próprio demónio, ou espíritos malignos, e seriam então a causa dos seus problemas pessoais e levam a que as pessoas também se fiquem um pouco perturbadas e alteradas do ponto de vista emocional quando há este tipo de interpretação. Pois há outro tipo de lutas que são as lutas em que surge a dúvida, não é? Pode ser uma dúvida mais comum, mais pequenina, mais do tipo. Será que este ensinamento, é mesmo assim? Será que, a forma como eu estou, a interpretar determinado assunto ou o significado que eu estou a atribuir a determinado acontecimento é mesmo assim? Mas pode ser também uma dúvida maior. E esta dúvida maior pode assumir, por exemplo, questões mais amplas de fé, como será que Deus existe? Hum, em alguns momentos, este tipo de dúvida, digamos assim, pode ser um momento em que esta relação com o divino fica de facto muito estremecida, digamos assim. Depois, as lutas morais, em que o indivíduo sente que há ali uma incongruência entre aquilo que são os valores que espiritualmente defende e depois a prática no seu dia a dia, o que ele faz no seu dia a dia. Isso pode levar também ali a uma luta e a uma sensação de culpa, de imperfeição, no fundo, de incapacidade de viver de acordo com aquilo que são os valores mais elevados que espiritualmente são defendidos. Depois há aqui as lutas, chamamos as lutas de significado último. No fundo, é aqui esta luta para encontrar o significado e o propósito, e esta indefinição de qual é o meu propósito de vida. Ou, quando já o tenho, um, por acontecimentos muito sísmicos da minha vida e eu tenho que alterar aquele propósito de vida. E isto são momentos, de facto, de algum sofrimento, ligados aqui às questões espirituais da busca do sentido e do propósito. E finalmente as lutas interpessoais. Hum, Como falávamos há pouco, a espiritualidade muitas vezes é vivida não é vivida isoladamente, é vivida em comunidade de fé, não é? E, portanto, às vezes podem aparecer aqui questões fraturantes nos relacionamentos interpessoais. As pessoas não se sentirem compreendidas, sentirem-se julgadas pelos outros, e haver aqui uma degradação das relações interpessoais dentro da comunidade de fé, e isso também levar aqui, depois, posteriormente também, hum, a questionamentos relativamente à sua espiritualidade. Ou seja, e para fazer aqui um apanhado geral, dizer que a espiritualidade é uma dimensão muito importante da vida de qualquer pessoa. Nós somos seres espirituais. Essa é uma dimensão nossa que pode estar ou não estar a ser ativada, digamos assim, ou pode estar ou não estar a ser trabalhada. Pode haver mais ou menos consciência dela. Hum, quando ela é vivida de uma forma saudável, não é? Hum, Quando eu consigo encontrar o meu propósito de vida, quando eu consigo encontrar um significado para aquilo que eu faço diariamente e para aquilo que eu projeto, na minha vida, quando esta espiritualidade é vivida numa relação com uma divindade e a relação é uma relação positiva, é uma relação em que o indivíduo sente que há, há uma relação de proteção, não é? De alguém que é maior do que ele,
mas sendo maior do que ele, se preocupa com ele e cuida e protege. Quando isso acontece, a espiritualidade é um fator muito positivo para o desenvolvimento pessoal, para depois o bem-estar, a saúde, tanto física como psicológica do indivíduo. Quando a espiritualidade é vivida de uma forma mais, com maiores dúvidas, com maiores lutas espirituais, quando esta relação com o divino é uma relação em que não há uma confiança total, há sempre o medo de ser abandonado. hum, Quando as próprias pessoas com quem eu partilho esta fé também nessa comunidade, as relações interpessoais não são as mais saudáveis, acaba por não ter estes benefícios e, pelo contrário, pode acontecer que a espiritualidade venha a ser um fator de adoecimento, não é? E, portanto, percebendo esta contextualização, é importante que a espiritualidade não seja secundarizada, e que seja sempre um aspecto importante para aquelas pessoas que a vivem. Obviamente que quando eu digo, quando eu, quando nós apresentamos estes resultados, nós não estamos a dizer que vamos prescrever espiritualidade às pessoas para elas terem mais saúde física e psicológica e maior bem-estar. Obviamente que o movimento é inverso, não é? Primeiro a pessoa estabelece esta relação com o sagrado, como diria o Pargament, e depois estes benefícios vêm. Mas quando esta relação de facto já está estabelecida, e seja uma relação que esteja a passar por um momento bom e a trazer todos estes benefícios, ou seja uma relação que está a passar por um momento difícil, por exemplo, de luta espiritual, é sempre importante que, quando trabalhamos com as pessoas, e neste caso como psicóloga, ahm, não queria acabar sem deixar aqui esta mensagem, que é importante, que a psicologia não esqueça esta dimensão. E quando se trabalha com o indivíduo, que não esqueçamos estes recursos, adicionais que, os indivíduos têm, que lhe pode trazer e pode ser um fator facilitador do desenvolvimento positivo, dos indivíduos. E terminava só com uma frase que eu aprecio muito, do Teilhard de Chardin, que diz: Não somos seres humanos a viver uma experiência espiritual, somos seres espirituais a viver uma experiência humana", realçando aqui que, de facto, a espiritualidade é uma dimensão muito relevante da nossa experiência enquanto seres humanos. Portanto, não sei se fui hum, esclarecedora. Agora penso que, Teresa, penso que é um momento para o debate. Espero ter colocado aí a sementinha agora da discussão. Obrigada, doutora Carla. Quem tiver alguma questão, queira colocar à doutora, este é o momento. Podem fazê-lo tanto aqui pelo chat como também pelo microfone. Uh, Ser o primeiro é sempre o mais difícil, então eu vou lançar a primeira pedra, digamos assim. Uhum, Não é bem uma questão, é mais um comentário. Mencionou o facto de, agora no final das lutas espirituais, das lutas interiores, e de facto, puxando aqui para o contexto escolar, uhum,
a relação que nós temos com connosco mesmos, com as nossas lutas interiores, nossas lutas espirituais, acaba, de certa forma, por afetar também o relacionamento para com os outros. Quanto mais conflito tivermos dentro de nós, quanto mais overthinking, digamos assim, sobre, sobre nós, sobre aquilo que nos rodeia e quem nos rodeia, afeta completamente não só a relação para com o outro, mas também o nosso rendimento escolar. Uhum, E de que forma, lançando essa questão, como é que podemos trabalhar esta questão de promover esse bom relacionamento, tanto dentro de nós, como uhum, também para com o outro? uhum. Ok. Hum, Como eu dizia há pouco, esta relação com o sagrado é uma relação muito idêntica à relação que estabelecemos com os outros, não é? E, portanto, ela evolui mais ou menos favoravelmente também de acordo com o que lhe dedicamos, o tempo que lhe dedicamos, aquilo que são os nossos pensamentos sobre, as nossas reflexões, etc. Se, como a Teresa dizia, de facto estamos num momento de lutas, e essas lutas podem ser variadas, e entre elas podemos ter as lutas espirituais, até posso estar a viver um conjunto de lutas, não é? De diversos tipos simultaneamente, não é? Hum, de facto, o que é que podemos fazer? Eu iria ser muito tendenciosa, mas iria dizer que uma forma, de facto, de trabalharmos quando aquilo que estamos a passar são esses momentos muito difíceis, seria sempre através de um apoio terapêutico, não é? E esse apoio terapêutico, então, nesse apoio terapêutico, procurar buscar quais são os recursos, não é? Que recursos é que existem dentro de nós que nos facilitam então a relação connosco próprios, ou que podem vir a facilitar a relação connosco próprios e a relação com os outros, incluindo nestes outros também a relação com Deus, não é? Hum, é um pouco por aí, porque por vezes, quando estamos nesta luta, não é? Hum, esse overthinking, não é? A nossa mente está tão cheia e muitas vezes em looping que precisamos de alguém que esteja de fora que nos ajude a orientar o nosso pensamento, não é? Que nos ajude, a pensar, não é? No fundo, é esse também o papel do psicólogo. E como eu dizia há pouco, aquilo que eu também gostava de fazer passar a mensagem é que muitas das vezes estes recursos espirituais não são utilizados em contexto terapêutico, mas também podem ser, não é? Porque são recursos que são importantes para a pessoa e se a pessoa de facto tem uma relação estabelecida com, com o divino, esses recursos serão, e quanto mais estabelecida essa relação for e mais importante for na vida da pessoa, pois mais importante é que essa relação também seja trabalhada e esses recursos também venham para as questões terapêuticas, não é? Porque sentir desilusão com uma pessoa que é muito importante para nós, pois tem que ser trabalhada um, o sentir que, por exemplo, dentro do grupo, das pessoas que me rodeiam, se algumas fazem parte da minha comunidade de fé e no momento em que eu precisei delas, elas não tiveram esse cuidado comigo, se calhar eu também preciso de reparar essas relações, não é? Mas também, muitas das vezes, preciso de reparar a relação comigo próprio, não é? Como é que eu interpreto todas essas lutas que estou a passar, não é? Como é que elas são interpretadas por mim?
E o que é que isso faz da imagem que eu vou criar de mim a partir dessa luta, não é? Não sei se respondi, Teresa. Sim, mas ainda vou iniciar mais uma questão que é Yeah. como é que, de que forma, aliás, nós, enquanto amigos, familiares, comunidade, como é que nós podemos contribuir para a autorrealização de alguém? Um, como é que nós Para o podemos. desenvolvimento, para o desenvolvimento dessa pessoa, não é? Hum, falamos aqui num conjunto de virtudes, que elas próprias, praticadas na relação com o outro, serão elas próprias promotoras do desenvolvimento do outro. Quando eu pratico ou quando eu ajudo o outro a encontrar a esperança, quando eu ajudo o outro a perceber que ele tem coisas na sua vida pelas quais pode ser grato, quando eu, às vezes basta a questão aqui de dar o apoio, o outro sentir que se for necessário que eu estou ali presente para ele. Essa questão do suporte social é algo que é muito importante também para o desenvolvimento, para a questão, por exemplo, da resiliência. São aspectos, ao desenvolver estas virtudes, eu consigo também aplicá-las na prática da minha relação comigo própria e com o outro. A questão do perdão, que é uma questão tão difícil, não é? Muitas vezes de praticar, principalmente, eu diria até o auto-perdão na minha relação comigo próprio, não é? Nós dizemos a nós próprios coisas que jamais diríamos a outra pessoa, não é? Às vezes pararmos e pensarmos no nosso discurso interno, não é? Aquilo que vamos dizendo a nós próprios, às vezes somos mesmo muito severos connosco próprios e, e perceber que não somos perfeitos e que também nós erramos e termos esta capacidade de nos perdoarmos é outra forma de facilitar aqui o nosso bem-estar e a nossa relação connosco próprios e também nos desenvolvermos, não é? Porque a partir do momento em que eu tenho esta questão também desta virtude, que é a virtude da humildade, ainda por cima porque estamos numa sociedade que é uma sociedade muito exigente no sentido da perfeição, não é? Ou seja, temos que, quanto mais trabalharmos, melhor, não é? Temos que ter sempre mais resultados e mais resultados e mais resultados e parece que nunca estamos satisfeitos e depois vamos para as redes sociais e o que vemos nas redes sociais é tudo aquilo que é positivo e às tantas estamos a pensar com todos os outros que têm vidas boas, sou eu a que tenho aqui uma vida, não é? Triste. Hum, a própria imagem, e pronto, e nós hoje vimos muito isso, até com os estudantes, e aliás, esta questão da saúde mental, que é uma questão também muito relevante hoje em dia, da questão da ansiedade e da dificuldade em aceitarmos como nós somos, não é? E nós vimos muito isso nos jovens, principalmente nas questões da imagem. Porquê? Porque há uma imagem estereotipada e depois nas redes sociais aquilo que se vê é que temos que atingir aquela imagem, porque se eu não tiver aquela imagem eu não vou ser suficientemente bom ou boa. E isso tudo provoca aqui muita ansiedade também nos jovens e depois a relação que estabelecem consigo próprios é uma relação de desilusão, muitas vezes, sem que, do ponto de vista prático e da realidade, isso se justifique. Mas nós sabemos que na psicologia, não é? Não é a realidade, seja ela o que for, que conta, mas a visão que a pessoa tem da sua realidade. Obrigada, doutora Carla. Mais alguém tem questões para colocar à doutora Carla?
Não? É sempre assim, Teresa. Dificuldade das questões. É a timidez. Espero que tenha despertado aí o bichinho também para as questões da espiritualidade e para a importância da espiritualidade também no nosso dia a dia. Bem, eu gostava de dizer qualquer coisa, se for possível. Claro que sim. Fiquei aqui a pensar se essa espiritualidade, quando é vivida assim muito, de uma forma muito intensa, se a pessoa não se torna um bocadinho muito centrada em si própria, muito egocêntrica, pouco disponível para aceitar outros, outros tipos, eu não ia dizer religiosidade, mas pronto, aceitar outras formas que as pessoas na comunidade têm de entender o que é a espiritualidade, a religiosidade, que há muitas diferenças depois que eles têm, que os indivíduos têm Sim, há de várias formas aceitar. diferentes, sim, de viver a espiritualidade. Hum, e quando falávamos aqui, parece-me que percebi que é quando fazíamos aqui a diferença entre religiosidade e a espiritualidade ser uma coisa muito personalizada, não é? Ser uma forma muito mais pessoal, muito mais íntima e pode ser muito individual, muito. hum, É uma forma de, por vezes, pode trazer de facto algumas dificuldades do ponto de vista, estamos aqui a falar do ponto de vista psicológico, porque a pessoa também depois às vezes sente-se incompreendida pelos outros, não é? E, e até pode vir a gerar, se a pessoa não tiver esta flexibilidade de compreender que todos, não é? Podemos abordar a espiritualidade de forma diferente, pode levar de facto aqui até a situações de, de, de alguma incompreensão, não é? Um, Aliás, nós temos situações mesmo que na própria religiosidade em que há algum fanatismo, não é? E obviamente que isso é uma forma não saudável de viver a espiritualidade, não é? Quando nós falamos ali nas lutas interpessoais, quando eu não respeito a religião do outro, a espiritualidade do outro, não é? Então, obviamente que estou a viver a espiritualidade de uma forma negativa, não é? E portanto, e temos isso, não é? Esses fanatismos, e guerras, não é? Guerras, que têm surgido ao longo do tempo, na história, que têm, e hoje em dia, não é? Vimos a situação em Israel e em Gaza, que também tem na sua origem, para além de outros fatores, também tem origem nas questões religiosas e, de facto, aí essa intolerância perante o outro, obviamente que não é saudável. Mais alguém? Quer fazer alguma questão? Bom, parece que não. Encerramos assim a primeira sessão da nossa cerejeira do bem-estar. Agradeço uma vez mais à doutora Carla Tomás pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite É um e prazer. agradecer-vos também por terem participado e espero ver-vos outra vez nas sessões futuras. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Teresa. Até à próxima.